Hola mis queridos hermanos, mis hermanas, a todos ustedes, mis amigos y amigas, sean todos muy bienvenidos una vez más a este nuestro encuentro devocional para más una reflexión bíblica para nuestros cultos hogareños. Muchos que no pueden estar reunidos en los templos a causa de la cuarentena, pueden junto con sus familias, en sus hogares, reunidos, ver este video, escuchar este mensaje, ser bendecidos por el Señor. Amén. Todos muy bienvenidos una vez más a este canal, palabra sencilla y pura. Amém. Se não está suscrito, por favor, suscríbete abaixo aqui, abaixo do vídeo, escrito em rojito aí, suscrever-se. Se está em Brasília, em português, inscreva-se. Então, quer ser notificado sempre que subimos novo vídeo, clica na campanita e será notificado, ok? Bom, bueno, se quer que tus amigos, parientes, tus contactos também recebam os mensagens, querem compartilhar com eles, comparta com todos os contatos e redes, será um grande gosto. O único propósito é que esta palavra alcance más personas. Amén. Bendiciones. Si quiera aún seguir en esto, tenemos muchos mensajes en este canal, más de 100 mensajes. Podrá buscar de los más variados temas bíblicos y también estudios bíblicos. Bendiciones a todos. Vamos a la palabra del Señor. Hoy trataremos de un tema muy interesante, muy importante, de uma relevância muito grande em nossas vidas, meus queridos. Sabemos que nós nascemos tão chiquititos, tão pequenos. Depois vamos crescendo, nossa alimentação vai cambiando, nosso corpo também, à medida que vamos tornando mais grandote, um adolescente, jovem, hasta que alcançamos a idade de la madurez, alcançamos a idade adulta e alcançamos a condição de um varão ou de uma varona perfeita, maduro, adulto, que já sabe com plenitud discernir entre uma e outra coisa. Espiritualmente, queridos, passa algo muito semelhante. Espiritualmente nascemos em el dia que entregamos nossas vidas ao Senhor Jesucristo. E neste dia, nós nascemos, fuimos regenerados por el Espírito Santo, es decir, fuimos generados de nuevo. Então, quando nos convertemos, entregamos nossa vida a Cristo, o Espírito Santo nos regenera e nascemos para uma nova vida. Espiritualmente, é como se fôramos um guauita, um bebê. Sim, assim é. Hablando isto a ustedes, isto me hizo recordar de um passagem em minha vida, muitos anos passados. Eu também não era um cristiano muito antigo, aún era novo, convertido, pero já um pouco involucrado, metido na obra de Deus, e estava evangelizando uma pessoa, estudando a Bíblia com esta pessoa. E então esta pessoa me disse assim: irmão, a vezes me sinto triste porque eu quero ser melhor, pero a vezes falho, eu quero ser igual que tu e quero ser igual que o pastor, igual que outro. E foi apontando alguns de seus próprios defeitos. Bueno, eu bem intencionado, tentando alentá-lo e dizer que é um processo, porque ele estava chegando à igreja nos primeiros dias, nos primeiros passos, aún não sabia exatamente como ser cristiano, havia tomado sua decisão, e eu disse: não posso permitir que esta pessoa siga assim, se juzgando a si mesmo, se condenando tanto,
se está empezando, é o início. Então le disse, mira, mi hermano, todos nosotros somos como niños, como un bebé recién nacido, cuando entregamos la vida a Cristo. Así pasa con todos, conmigo, contigo y con todos los demás. A la medida que va pasando el tiempo, vamos madurando, vamos creciendo espiritualmente, vamos nos tornando más maduros en la fe, en la palabra, más maduro en la espiritualidad. Oh, qué bien, yo pensé que había dicho algo maravilloso y en verdad lo dice, una gran verdad. Pero esta persona se resintió mucho, se sintió muy triste, muy ofendida, sintiendo que yo había dicho que él era un niño y ya era un hombre de casi 40 años y se sintió ofendido, como si hubiera dicho que era un niño y tal, y no fue nada de esto. Ya que esto vino a mi memoria ahora, voy a decir a todos ustedes, cuando decimos que somos como niños, que vamos crescendo e nos tornando mais grande, mais adulto, isto não significa que somos inferiores, significa que estamos em processo que não pode parar nunca, que não pode ser interrompido jamais. Devemos seguir crescendo, crescendo até alcançar a madurez. É óbvio que a madurez total, a plenitude de Cristo, solamente quando venga Cristo. Pero devemos, hermanos, seguir firmes, nunca, jamás chegarmos a Cristo e permanecer tal qual chegamos. Nunca, jamás. Passar um ano, 2, 3, 10, 15 e a vida toda na igreja e seguirmos sendo igualcito quando chegamos. Não, algo tem que cambiar. Al diário tem que melhorar. Al diário temos que crescer. Nuestra luz tem que ser agrandada, crescendo cada vez, alcançando mais lejos a luz que brilha em nós, a luz de Cristo que em nós refleja o mundo. Bueno, eu quero começar lendo para vocês um texto e aparentemente não tem nada a ver com isto que estou dizendo, pero a la medida que vou aclarando, vocês vão perceber que tem muito sentido. Hechos capítulo 1. Versículo 6 al versículo 11, ¿ok? Dinos así la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó a sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Aleluya. Glorias al Señor Jesucristo. Amigos, mis hermanos, llegó un momento así muy duro para los discípulos de Jesús. Estes hombres habían a lo largo de más de 3 años, alrededor de 3 años y medio, caminado con Cristo. Al diario, escuchando las enseñanzas de Jesús, aprendiendo con sus ejemplos y con sus palabras.
presenciando, vendo os milagros, as obras gloriosas que Jesus realizava, sendo a vezes alentado por Jesus, a vezes repreendido por Jesus. Algumas vezes, queridos, se encontrar em situações muito delicadas, de las quais Jesucristo sempre tinha uma salida. Bueno, eram como niños, sempre allí alrededor de su papá, protetor, que los cuida, que los libra, que los toma no braço, que los alienta quando necessário. Eram discípulos del gran maestro Jesús. Pero de acordo a todos os anúncios, a todas as vezes que Jesus já havia dito que um dia Jesucristo seria morto, Jesucristo, queridos, ressuscitaria, ele já havia dito: eu irei a mi Padre, bueno, pero eu virei outra vez a vosotros, não os deixarei huérfanos. Sí, isto Jesus deixou todo muito aclarado para eles, pero uma coisa é ouvir que algo passará. Outra coisa é quando isto está passando com nós outros. Chegou o momento, queridos, em que Jesus haveria de ser morto, e sabemos que foi uma situação muito dura para seus discípulos. Eles se esparraram todos, se dispersaram. Foi uma situação muito triste, muito terrível. Houve um traicioneiro, houve outro que negou, e os demais huyeram todos, com exceção de Juan, que quedou-se mais cercano. Amigos, foi muito duro, pero finalmente Jesus ressuscitou e depois apareceu a eles, e uma e outra vez restaurou a Pedro, como já hablamos em predicação antepassado. Bueno, está tudo lindo, pero chegou o dia, 40 dias depois da ressurreição de Jesus, conforme versículo 3. 40 dias depois que Jesucristo ressuscitou, chegou o momento de Jesus ascender-se ao céu, queridos. Allá está Jesus com seus discípulos reunidos, todos eles. E mientras que Jesus les dava as últimas instruções, disse a eles que seriam llenos de Espírito Santo, que deveriam ser seus testemunhos, seus testigos, em toda Jerusalém, em toda a Judeia, em toda a Samaria, em toda a terra, hasta os confines de la terra. Esta é a razão para a qual seriam revestidos de poder de Espírito Santo. Pero, como já havia dito Jesus em João 16, que ele enviaria outro Consolador, um igual que ele, para que estivesse com seus discípulos para sempre, que era Espírito Santo, e eles não estariam solitos, não estariam huérfanos. Jesus está enviando o Espírito Santo. Bueno, queridos, os discípulos miram Jesus sendo elevado às alturas, e quando chega no alto, na nuvem, no oculto de seus olhos, haga um exercício aí, intente tu poner-se em lugar de estes homens, a vestir suas botas, seus pantalones e sentir-se como eles. Não seria um sentimento como huérfanos, como hijos que vê seu papá desaparecer? Estes homens foram ensinados, treinados, preparados para isto, pero não significa que não iam a sentir o impacto deste acontecimento. Jesus em todo tempo los preparou para isto, los discipulou para isto, treinou estes homens que tornaram-se os líderes principais da igreja.
Entre ellos hubo un Judas traicionero que traicionó a Cristo y avergonzó el grupo, a Cristo, el reino de Dios. Pero bueno, já havia uma profecia a esse respeito. Lamentavelmente, Judas foi o cumpridor desta profecia. Houve um que negou a Jesus, pero se arrepentiu amargamente e arrependido, tuvo a humildade de receber o tratamento de Jesus e foi cambiado completamente, restaurado. Foi Pedro, grandioso líder no reino de Deus. Os discípulos, os demais companheiros de Pedro não viviam criticando Pedro, queridos, por los equívocos que Pedro cometeu no passado. Pero Pedro negou, ele não pode ser o líder da igreja, pero Jesus lo restaurou. Quem são os outros para viver juzgando e señalando um erro que ele cometeu em el passado, sem el presente? Pedro era um homem completamente transformado. E además, em 8 dias mais, aún seria totalmente lleno de Espírito Santo. Jesus mesmo lo disse: então se apacenta mis cordeiros, Pedro. Cuida de mis ovelhas, pastorei mi rebanho. Queridos, os demais discípulos igualmente, todos foram preparados. Jesus los preparou, los entrenó, los ensinou. Jesus aproveitou as qualidades de cada um. Um era muito blandito, nhenhé, assim, sabe? Tal, paz e amor. Outro, queridos, era um pouco medroso. Outro era inseguro. Outro era muito firme e pesado, como Pedro. Outro mais intelectual, como Mateus. Outro assim, outro. Pero Jesus aproveitou as qualidades de todos eles, não depreciou a qualidade de nenhum, solamente las moldeou. Jesus moldeou para que eles puderam, com suas qualidades, com seu temperamento, com sua forma de ser, com sua maneira de viver e com a fé que Jesus infundiu em suas vidas, puderam conduzir a igreja de Cristo. Pero chegou o momento que Jesus está subindo ao céu e estão vendo. Queridos, como sempre, Jesus não desampara os seus, nunca. Jesus envia 2 ángeles para alentar os corações destes homens, prometendo a eles, renovando a promessa mais grandiosa que Jesus havia dito, que ele volveria outra vez. E disseram: de la mesma maneira que vocês lo viram ser recebido arriba em céu por las nubes, de la mesma maneira vocês verão Jesucristo volver, descender. Ele volverá a vocês. Esto foi uma injeção de ânimo, um abraço, como dizendo alto: não te preocupem, vocês não estão huérfanos, não estão solos, vocês receberão o Espírito Santo e Jesus volverá a vocês para levá-los a Ele mesmo, como já disse em sua palavra. Está já em Juan capítulo 14, versículo 1 a 3. Queridos, então, conforme a ordem anterior, eles foram a Jerusalém e allá permaneceram por um espaço a cerca de 8 dias, orando e clamando ao Senhor, reunidos em um cenáculo. E allí, neste lugar alto, orando e buscando a Deus, encontramos, querido, entre outras atividades que tiveram, como elegir a Matias para substituir Judas, o traicioneiro. Eles também agora estão orando e pedindo o Espírito Santo, de acordo à ordem de Jesus. No capítulo 2, verso 1 a 3, encontramos que foi derramado o Espírito Santo na vida destes homens e mulheres. Allí estavam 120 pessoas. Queridos, eles estão crescendo, estão em um processo de crescimento.
passar um período como discípulos, aprendendo com Jesus personalmente, ojo no ojo, cara a cara, presencialmente. Depois, queridos, tiveram que lidiar com a morte de Cristo e agora houve um momento de debilidade e alguns chegaram ao ponto de pensar que havia todo acabado, pero Jesus ressuscitou cumprindo sua palavra, porque Jesus sempre cumpre sua palavra. Agora, felizes, contentos, Jesus está vivo, ressuscitou, agora tem que lidar com outra situação. Jesus agora vuelve ao céu, aquele que vem do céu, vuelve ao céu e los deja, pero não los deja solo, les dá o Espírito Santo e además, estes homens não são os mesmos homens que Jesus tomou no início, agora são homens melhorados, perfeccionados, entrenados, preparados. Eles agora têm conhecimento, eles agora têm Bíblia, eles agora têm, queridos, a capacidade de lidiar com as mais variadas situações, porque aprenderam com seu Maestro, Senhor e glorioso Jesucristo. Não estão solos, não estão botados, não estão abandonados. E agora, para completar, recebe o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo chega naquele lugar com um sonido como de um vento veemente, um vento impetuoso. O Espírito Santo descende sobre todos eles com línguas como de fogo. O Espírito Santo los llena de seu poder e eles, queridos, conforme o derramamento de Deus sobre eles, empezar a hablar em outras línguas, conforme o Espírito Santo les dava que hablassem. E aí, queridos, llenos, mais ousados, mais intrépidos, eles saem a cumprir a missão, começando allí mesmo, naquele momento, com Pedro, que predicou seu primeiro sermão, e de verso 5 ao 41, ele está predicando, e no verso 41, como 3.000 pessoas se convertem a Jesus. Aleluias. Amigos, eles estão melhores do que quando começaram. Eles deram passos importantes, conforme dijo Salomão em Provérbios capítulo 4, versículo 18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va brillando más y más y más y más, hasta que llegue a ser un día perfecto. Así es la senda, es la vereda, es el camino, es el vivir de servo de Dios. Empieza como un agüita, como un niño, como un bebé, y va creciendo y creciendo y creciendo hasta alcançar a idade adulta, hasta alcançar a madurez. Assim, os discípulos de Jesus igualmente. Agora, Jesus já não está entre eles fisicamente, pero Jesus está presente, como havia dito em Mateus capítulo 28, versículo 20: eu estou com vosotros todos os dias hasta a consumação de los siglos. Jesus está com eles. Eles não lo podem ver, não lo podem tocar, pero puede saber e sentir e crer que Jesus está com eles. Amados, esta é uma forma que eles agora têm que pôr em prática tudo que aprenderam de seu maestro. Mientras que o maestro estava com eles, o maestro estava com eles. O maestro hacía todo. Agora eles têm que meter a mão na massa e, queridos, e a fazer valer tudo que Jesus havia dado a eles. Hombres llenos de Espírito Santo, pero também, además de los 11 discípulos e mais Matías, que foi sustituto de Judas, pero estes homens, además de ellos, havia tantas outras pessoas, muitas mulheres de Deus, outros homens que também foram llenados de Espírito para cumprir a missão. E este processo seguiria, queridos. Eles se quedaram sem Jesus fisicamente, visivelmente, pero sabiam que Jesus permanecia com eles e em eles, porque eles eram o santuário, o templo onde Jesus viveria. Amados, pero também a igreja
iba a quedarse sin ellos al pasar de los años. Estes hombres de Dios fueron siendo muertos. Ellos, queridos, asesinaron los judíos y los romanos asesinaron Jacob, asesinaram assassinaram outro, bueno, assassinaram Pedro, assassinaram também outro apóstolo que chegou depois e ao final se tornou ele mais grande, que é Pablo, lo assassinaram também, e outro, e ao final, o último de eles, Juan, também, querido, morreu, não martirizado conforme, não morreu de martírio, aunque foi martirizado, pero não morreu de martírio conforme a tradição, pero morreu, e a igreja teve que seguir caminhando. Assim é um processo, nossa vida é como a luz da aurora, que aún não está claro, pero vai aclarando, a luz vai aumentando e a oscuridade da noite vai diminuindo, hasta que o dia é pleno, é perfeito, hasta que o sol brilha perfeitamente. Aleluia, assim somos nós. A palavra do Senhor, queridos, conforme está na carta de Pablo a los Efésios, em el capítulo 4, nos mostra algo muito importante, que este é um processo que qual todos nós passamos. Verso 10 adelante al 16, diz assim: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús descendió, vino de allá para nosotros, pero después se fue de nosotros y volvió para allá otra vez. Pero al mismo tiempo que está allá, está aquí con nosotros, porque Jesús es Dios y su Espíritu que en nosotros habita. E Ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas e a outros pastores e maestros, a fim de perfeccionar a los santos para a obra del ministerio, para a edificação del cuerpo de Cristo. Jesus preparou-os e sigue dando estes dones. Aqui se trata de dones e não de ofícios, ok? Não trata-se de ofícios, sino de dones que Jesus dá a seus servos e servas, a fim de perfeccionar a todos os santos, a la obra de ministério, para a edificação do cuerpo de Cristo, queridos. E o corpo vai crescendo, vai sendo perfeccionado, está clarito, a fim de perfeccionar a los santos. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el objetivo, por eso nos é dado oportunidad, donde algunas personas ven problemas, Jesús se fue, acabó todo, y ahora ¿qué será de nosotros? Los que fueron llenos de Cristo y compreenderam sua ensinança, vê em verdade oportunidades. Não estava acabado, porque seus servos, a quem ele preparou para a obra de ministério, seguirá adelante, valientes, humildes, sim, não se sentindo grandes, pero sentindo-se servos de la iglesia. E assim foi, queridos. Estes homens sirvieron a la iglesia de Cristo hasta la muerte, sirvieron com fidelidade, não permitiram que hereges, que falsos maestros, que falsos profetas destruíssem a la iglesia. Quando chegavam los agnósticos, quando chegavam os judios, quando chegavam os fariseus, todo estes falsos maestros contaminando a igreja com suas heresias, estes homens e mulheres de Deus chegavam com autoridade, com poder espiritual e com a sabedoria da palavra de Deus e protegia o rebanho do Senhor. Assim se hace, queridos. Não estão vendo Jesus, não estão podendo tocar em Ele, pero a ensinança de Jesus permaneceu em suas mentes, em seus corações.
não estão solo, não estão botados. Protegeram a igreja, nunca negaram a doutrina de Cristo, perseveraram firmes. Os hereges aproveitavam as oportunidades. O líder de eles já não está entre eles. Se enganaram, porque Jesus sempre estuvo entre eles através de seu poder glorioso de la onipresencia, através de su Espírito Santo que habitava em eles e através de sua palavra que estava em eles, nas mentes, nos corações destes homens e mulheres de Deus. Aleluias, glória a Jesus, queridos. Por esto, hermanos, temos que ser valientes, porque é nosso dever proteger a igreja, cuidar de la igreja, porque nunca faltará lobos devoradores tentando dominar o rebanho, lobos devoradores que hablam uma coisa e vivem outra, que querem mostrar-se como bonachones e santarrones, pero são uma vergüenza para o evangelho de Cristo. Estes são peligros, são como ervas daninhas no rebanho de Cristo, e o povo de Deus, os líderes do povo de Deus têm que proteger o rebanho, cuidar de las ovejas de Cristo, como disse Cristo 3 vezes a Pedro: apacenta mi rebanho, cuida de mis ovejas, pastoreia mis cordeiros. Sí, queridos. Então dice versículo 14: para que já não seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doutrina, por estratagema de hombres que para enganar empleam com astúcia las artimanhas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crescamos em todo, em aquele que és la cabeça, isto és Cristo. Aleluias, Cristo Jesus. Esta é a forma que identificamos os líderes que Cristo estabeleceu sobre sua igreja. Estes querem sempre conduzir o rebanho a Cristo, a Cristo, a Cristo, e não a si mesmo. Não se projetarem, não pisotearem o rebanho para aparecer, sino diminuir e que Cristo apareça, como isso o profeta João Bautista, que eu diminua e que ele cresça. Conduzir o rebanho hacia Cristo, hacia Cristo, hacia Cristo, el cabeça del cuerpo, el sumo pastor del rebaño que es la iglesia, de quien todo el cuerpo bien concertado e unido entre si por todas as conjunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando-se em amor. Assim deve seguir el cuerpo de Cristo, los miembros de este cuerpo, las ovejas concertadas entre sí, unidos, queridos, por todas las conjunturas, ayudándose mutuamente em fé, em amor, em solidariedade, em espiritualidade, em companheirismo, cada um cumprindo sua atividade própria para o qual foi chamado por Cristo. E assim todos recebem crescimento e a edificação em amor, como a luz de la aurora que vai brilhando mais e mais hasta tornar-se o dia perfeito. Aleluias. Que Espírito Santo bendiga a todos ustedes. Aprovechen, queridos, as situações que parecem o fim de todo, em verdade pode ser o início de uma nova etapa em tu vida. Não era o fim de tudo quando Jesus morreu. Era o cumprimento de uma etapa. Não era o fim de todo quando Jesus volviu ao céu. Era o cumprimento de uma nova etapa. O início de outra. Não era o fim de todo quando os apóstolos foram sendo muertos, um a outro e outro e outro. Não era o final quando o último morreu. Não, era o início de uma nova etapa. Assim
Deus actúe em nossas vidas. E se não fuera estas situações e oportunidades, quizás não tuviéramos outra forma de crescer e de poner em prática lo que nuestro Senhor nos ha dado. Que el Señor bendiga a ti, mi querido hermano, por esto delante de las provaciones, ante las tribulaciones, ante las situaciones diversas de la vida. No pienses que está todo acabado, no pienses que está destruido, que ahora ya no tiene solución. No, mira hacia Cristo, porque provavelmente Ele está querendo te decir algo, te mostrar algo, te ensinar algo, te elevar a patamar mais alto em tu processo de crescimento, de santificação, de madurez, de acercamento de Deus. Que o Senhor te bendiga, confia em Deus, descansa em Ele e creia em Ele, que disse, mais bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Aleluias, porque Ele está entre nós outros. Porque Ele é Deus, Ele está aqui e está em cada rincão do mundo, como está em céu ao mesmo tempo. Ele está em nós outros, também na persona do Espírito Santo que em nós outros habita. Ele está em nós outros por meio de suas ensinanças que Ele nos deu, do discipulado que Ele nos ensinou a todos. Em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Padre Santo, querido Deus, oramos a Ti em nome de Jesus. Graças, Senhor, por esta feliz oportunidade de compartilharmos com todos mensagem de Tu palavra. Graças, Senhor, por esta palavra que vem a nossos corações. Bendiga a cada pessoa que recebeu este mensagem, que compreenda qual é Tu propósito ao dar este mensagem. Dê entendimento, Senhor, a los que têm ouvidos, que oigam, a los que oírem, que compreendam, e a los que compreenderem, que puedan praticar esta palavra. Em nome de Jesus. Padre, bendiga a todos, cada um segundo suas necessidades, Senhor, segundo sua infinita graça e bondade, Jesus. Para Tu glória, venha abraçar a cada um que está sentindo débil, dai força, fortaleza, levanta al que te sente caído. Senhor, abra os olhos a lo que não tem luz em seus olhos, para que veja tus maravilhas, Senhor, de Tu lei, de Tu palavra, de Tus promessas. Oh Deus, em nome de Jesus, abra as portas àquele que está, Senhor, já desalentado, desanimado de tanto te amar e as portas não se abrem. Abre a porta nesta vida. Sane a este que está enfermo, sofrido, Padre. Traga paz a este matrimônio, a esta família. Oh Deus, em nome de Jesus, liberta estes que estão em las cadenas de las adicciones, em las cadenas del pecado, em las cadenas del engano. Liberta, Senhor, a cada um que foi necessário. Cuida de Tu igreja, proteja Tu igreja, pero sé, Senhor, que Você hace isto de muitas maneiras, incluso também por meio de seus servos e servas, a quem Você ha chamado, discipulado e preparado para a obra do ministério. Em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Glórias a Deus. Amém. Muito bem, meus queridos. Que Deus les bendiga a todos em nome de Jesus. Um forte abraço e hasta nosso próximo encontro, ok? Não se olvide, se aún não está inscrito, suscríbete nesse canal, ok? Se querem que mais pessoas vejam todos os mensagens que aqui estão neste canal e este mensagem de hoje, comparta então com seus contatos sociais. Clica na campanita e seja notificado sempre que subimos um novo mensagem. Bendiciones a ustedes. Fuerte abraço e gran amor de Cristo.